De um lado, um presidente que lutava para salvar sua nação de uma terrível crise. Do outro, um gangster, o mais famoso dos Estados Unidos. E aí, o que é que esses dois têm a ver? O que é que eles têm em comum? Senta no sofá que essa história eu vou contar. Pessoal, antes de mais nada, já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, pega o baldinho de pipoca e bora pro vídeo. Em qualquer lista dos melhores presidentes dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt surge sempre nas primeiras posições. Afinal, o homem se ergueu de uma cadeira de rodas para erguer uma nação que estava quase de joelhos, como escreveu aí seu biógrafo Jean Edward Smith. Roosevelt tirou a América da Grande Recessão e guiou o país à vitória na Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, inclusive, Roosevelt ele foi acometido de poliomielite em 1921, aos 39 anos de idade. Em 28, pouco tempo depois, ele se tornou governador de Nova York e mais uns anos mais para frente, em 1932, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Roosevelt foi o único presidente americano com a deficiência. Olha que interessante. Eu descobri isso aí estudando. Eleito por 4 mandatos, Roosevelt sempre respeitou as regras do jogo democrático, mas não deixava de comprar suas lutas necessárias, né? Seja o aparelho do Partido Democrático ou com o juiz da Supremo Tribunal. A sua morte em abril de 45, meus amigos, deixou os Estados Unidos e o mundo em estado de choque, mas o seu legado como governante perdura até os dias de hoje. Bancos falindo diariamente, quase 1/4 da população desempregada, eu falei 1/4 da população. Foi nesse cenário da Grande Depressão que se seguiu aí com a quebra da Bolsa de Valores e a crise financeira de 29 que Roosevelt decidiu avançar para a Casa Branca. O país atravessava a pior crise desde a Guerra Civil, que foi entre 1861 a 1865, que ameaçou inclusive dividir a América ao meio. O presidente Roosevelt conduziu o destino dos Estados Unidos durante aquele que foi o período mais difícil da história da América do século XX. Um período marcado pela Grande Depressão e pela eclosão da Segunda Guerra Mundial. E em grande medida, este contexto justifica a exceção que Roosevelt representa no panorama presidencial dos Estados Unidos, tendo sido eleito por 4 vezes consecutivas. Não é mole não, viu, moçada? Enquanto isso, em 1931, apenas um ano antes de Roosevelt tomar posse como presidente, o famoso gangster Al Capone, responsável por causar o terror na cidade de Chicago e Nova York, estava sendo preso. Nascido em Nova York no dia 17 de janeiro de 1899, Afonso Gabriel Al Capone se tornaria anos depois o criminoso mais famoso dos Estados Unidos. Capone era conhecido no seu ciclo de amizade íntimo com um apelido muito carinhosinho de Scarface, cara de cicatriz, devido a uma cicatriz no rosto que ele obteve em uma briga na adolescência. Era o bonzinho, esse aí deu um trabalho. Capone era um homem de negócios e também um gangster que liderou um grupo de criminosos que geria diversas atividades criminosas como apostas, agiotagem, prostituição e principalmente, acredite se quiser, um comércio e contrabando de bebidas durante a Era da Lei Seca, que vigorou aí nos Estados Unidos nas décadas de 20 e 30. O cofundador do Chicago Outfit, que no seu tempo foi o maior expoente da máfia americana no meio oeste dos Estados Unidos, é considerado por muitos como o maior gangster da história americana. E apesar de suas extensas atividades criminosas, Capone conseguiu se evadir das autoridades, meus amigos, por muitos anos, principalmente devido à corrupção e aquele controle que ele exercia nas regiões controladas por sua facção criminosa, né? Como citado anteriormente, somente em 1931 é que ele foi encarcerado por evasão fiscal e condenado a apenas 11 anos de prisão. Talvez vocês falam do Brasil, mas olha aí. Na cadeia, sua saúde foi se deteriorando bastante, especialmente devido à sífilis. E após 8 anos atrás das grades foi que ele foi solto, sabe? Mas Capone faleceu em janeiro de 1947 após uma parada cardíaca. E quando você é o maior gangster durante a proibição da década de 20 e 30 em Chicago, você precisa tomar algumas precauções para se proteger. Não só dos policiais, mas de alguns colegas criminosos que querem derrubá-lo quando ele está fora do trono dele, né? Conhecido como Al Capone Cadillac, era o mais famoso dos seus carros.
O Cadillac de Al Capone era um tal sedã 5.6 V8 do ano de 1928 e foi pensando para ser um dos primeiros carros a implementar armadura corporal e vidro à prova de balas. Em 1928 o carrão top. E é este carro que tem um mito urbano grande que o rodeia, onde supostamente o presidente Roosevelt usou o carro depois de Capone ser preso. E como citado anteriormente, o Cadillac de Capone pode ser um dos primeiros automóveis blindados já produzidos. Olha aí a importância do carro. E como os boatos correm, era o suficiente para o carro ser útil ao FBI, depois que os japoneses bombardearam Pearl Harbor. O serviço secreto precisava de um carro seguro para proteger o presidente e o Cadillac de Capone tinha uma armadurazinha que eles precisavam. A história do Cadillac de Capone, sendo usado por Roosevelt, foi originalmente contada por Michael Haley, um dos homens do serviço secreto do presidente. Lá em 1947, Michael Haley estava compartilhando suas memórias a fim de ter sua história publicada no livro Haley, The White House. E mais tarde, em 1958, outra obra chamada Agentes do Tesouro. Em ocasião dos lançamentos dos livros, também trechos foram publicados em jornais de todo o país para atrair os leitores e comprar os mesmos. Haley menciona a extrema necessidade de proteger o presidente Roosevelt após o ataque de Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941 por conta dos japoneses e que o governo americano naquela época não poderia gastar mais dinheiro em carros reforçados à prova de balas. O mito conta que supostamente o FBI havia prendido o veículo de Capone quando ele foi levado à prisão e decidiu usá-lo para a proteção do presidente após 7 de dezembro de 1941. Muitos autores e notícias ao longo dos tempos teriam enfatizado um mito relatando que o Cadillac de Capone teria levado o presidente em frente ao Congresso, na ocasião do seu famoso discurso declarando guerra ao Japão em 8 de dezembro de 41. Que história top, né não, meu irmão? Porém, existem alguns detalhes que intrigam o pessoal até hoje e eu queria compartilhar com vocês um pouco delas. Como, por exemplo, erroneamente relatado por muitos autores e agências de notícias, e observando uma foto de 8 de dezembro de 41, o Cadillac do presidente em rota para o Congresso não coincide com o Cadillac 1928 tal sedã V8, o qual sim era totalmente modificado à prova de bala. Nenhum dos Cadillac de Capone conhecidos coincide com o Cadillac presidencial, enquanto deixava a Casa Branca naquela época. Em 1933, o Real 1928 de Capone foi vendido e enviado para a Inglaterra e não retornou até 1958. Ele foi para um novo proprietário que dirigia num parque de diversões no exterior. O cara sai de um carro de um gangster para ser um gringo que dirige o carro num parque de diversões. Mas então por que Haley disse todas essas coisas, essas histórias? Bom, a empresa acredita que pode ter sido no melhor dos interesses ao livro que ele estava publicando, né? A fim de enfatizar a conexão de Capone e embelezar a história, por assim dizer, digamos assim, né? Vale dizer que é possível, inclusive, ver esse carro hoje em dia em exposição no Museu Gangster of America, que fica em Nova York, além de outros carros antigos que o museu possui. Mas será que Capone e Roosevelt dividiram o mesmo Cadillac blindado? E aí, mito ou realidade? Deixe sua opinião nos comentários, beijos e abraços fraternais e até o próximo vídeo. Hey yo, first things first, it's time to shake ground in the 8th round. Box battle will break down.